Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato antes de sair da vontade de Deus. Deus deixou muito claro em sua palavra que Ele tem um propósito, um plano e uma vontade para a nossa vida. Já pensou nisso na sua vida? Pense nisso. Ele não tem apenas um plano, um propósito e uma vontade para a nossa vida, mas Ele enviou o Espírito Santo para viver em nós, para tornar esse plano muito claro. Não apenas para tornar o plano claro, mas também para nos permitir, seja o que for que enfrentemos na vida, viver esse plano. Você e eu não podemos olhar para outra pessoa e dizer: esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus torna seu plano conhecido para nós individualmente. Algumas vezes é mais claro que em outras vezes. E porque Ele tem uma vontade, um propósito e um plano para a nossa vida, Ele escolheu o melhor para a sua vida. Quem quer que seja, onde quer que esteja, a escolha de Deus é a melhor. Agora, se você escolhe seguir esse melhor ou não, é uma outra questão. Mas quando eu penso nas Escrituras, eu penso sob essa luz. A vida em seu melhor. É uma vida vivida na vontade de Deus. É a melhor vida. Agora, você tem uma escolha. Você não tem que andar na vontade dele. Ele tem um plano, um propósito, uma vontade, você não tem que andar neles. Você pode escolher fazer o que quer que escolher, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Quando você escolhe viver fora da vontade de Deus, você escolhe pagar o preço da desobediência a Deus. Que tolice! Quando todo amoroso Deus escolheu o melhor para você, e você escolhe o que não é o melhor, mas o que você acha que é o melhor, que lhe trará mais alegria ou mais prazer. Então, quando eu penso em tudo isso, eu penso muitas vezes nas consequências dolorosas que as pessoas passam. Quando fazem suas escolhas, eles se perguntam por quê. Por que Deus abençoa fulano de tal dessa maneira? E por que Ele permite que isso aconteça com a minha vida? Bem, nem sempre podemos explicar isso. Mas uma coisa é certa. Se você sabe que está vivendo na vontade de Deus, Ele vai transformar isso para o seu bem. Quando você sabe que está vivendo fora da vontade de Deus, você vai sofrer as consequências. Eu penso no título dessa mensagem, eu tive que pensar nisso por muito tempo. O título é esse: Antes que você saia da vontade de Deus. Esse é o título. Antes que você saia da vontade de Deus, o quê? As melhores consequências são fazer do jeito dele. As piores consequências, fazer do seu jeito. Mas a maioria das pessoas não vai descobrir e entender isso até que seja bem tarde em suas vidas. Então, estamos falando sobre a vontade, o propósito e o plano de Deus para a sua vida, onde você esteve, onde você está, onde pretende estar, e se você pretende fazer as mudanças necessárias para que Deus possa ter sua perfeita vontade em sua vida a partir de agora. Ele perdoa o nosso passado, sim. Ele está disposto a nos pegar onde estamos e nos guiar para onde Ele quer que estejamos, sim, Ele quer. Então não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a direção em que estamos vivendo hoje, a forma como pensamos, como são os nossos hábitos, ou onde nós pretendemos estar no futuro. Podemos mudar isso, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo vivendo em nós para nos capacitar a fazer qualquer mudança que certamente seja necessária. Então, eu quero que você considere as inevitáveis consequências de viver fora da vontade de Deus. Agora, você diz: bem, isso é o que você pensa. Não, 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 não. Essas não são minhas opiniões. Estamos falando das inevitáveis consequências que aconteceram na vida de uma pessoa, pessoas diferentes, diferentes consequências, como resultado de viver fora da vontade de Deus. Como resultado de dizer: quer saber, eu quero viver a vida do meu jeito. Eu sei o que eu acho, o que eu quero na vida, estou disposto a ir atrás, estou disposto a conseguir a qualquer preço, mas eu quero viver do meu jeito. Bem, você pode conseguir do seu jeito se você escolher. Mas eu quero que você abra no livro de Colossenses. Colossenses é uma das mais belas epístolas informativas no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo tem falado sobre como viver a vida cristã, e ele chega ao versículo 18 e começa a falar sobre
maridos e esposas, como devem tratar um ao outro, com seus filhos e assim por diante. E então, ele também fala sobre os servos, como devem ser tratados. Então ele diz, ouça isso, começando no versículo 23 desse capítulo 3 de Colossenses: E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o seu coração. Ou seja, coloque todo o seu coração. Como ao Senhor, como se estivesse trabalhando para Ele. E não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. É o Senhor Cristo a quem você serve. Às vezes pensamos, sabe, estamos fazendo nossas próprias coisas. Não, a verdade é que uma vez que você é salvo, você e eu nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo e não devemos esquecer que todos os dias estamos servindo a Ele. E se você não pensa nele, não lê a palavra de Deus, não ora de manhã antes de começar o seu dia, é só você, seu trabalho e seus amigos. Mas a Escritura diz que nós somos, ouça, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. É o Senhor Cristo a quem você serve. Agora, observe isso, você viu isso? É o Senhor Cristo a quem você serve. Quando acordar amanhã de manhã, lembre-se disso. O que quer que estiver fazendo, onde estiver trabalhando, é a Jesus a quem você está servindo, ele é aquele a quem você presta contas. Agora veja isso. Mas quem cometer erro, receberá as consequências do erro que cometeu, e isso sem parcialidade. Veja esse versículo. Mas quem cometer erro, receberá as consequências do erro que foi cometido, e isso sem parcialidade. Bem, estamos falando sobre a vontade dele, seu propósito, seu plano, e é uma advertência. E a advertência é simplesmente essa: você não pode viver fora da vontade de Deus e ser feliz. Você pode tentar e ter sucesso, você pode ser bem-sucedido em algumas áreas, mas não quando se trata de viver. Então, ele diz, veja como ele diz isso. Ele disse, mas quem cometer erro receberá as consequências do erro que cometeu, e isso, qual aquela última frase? E sem parcialidade. Ou seja, não faz nenhuma diferença qual é a sua ocupação. As leis de Deus se aplicam a cada um de nós da mesma maneira. Quando estou diante dele, presto contas de todas as minhas oportunidades e com a maneira como respondi. Você está diante dele e vai prestar conta de suas oportunidades e da forma que responde. Veja que ele diz, sem parcialidade. Pense nisso. Deus é imparcial, sem parcialidade. Ou seja, não vou me dar bem com alguma coisa que outra pessoa não faria, nem você. Estamos diante de um Deus santo que nos deu o seu propósito, vontade, seu plano para a nossa vida. Estaremos diante dele e vamos prestar conta por isso. O que me lembra desse versículo em Gálatas 6 e 7, o que o homem semear, a Escritura diz, ele também ceifará. Em sua família, entre seus amigos, colegas de trabalho, saúde e fé, seja o que for, tudo aquilo que plantamos, vamos colher. Então ele diz em Números, capítulo 3, 32, 23, estejam certos que esse pecado os encontrará. Ou seja, não alguns, mas todos nós. Então aqui 3 declarações. Sem parcialidade, colhemos o que semeamos, nosso pecado nos encontrará. Então temos a escolha. Eu posso seguir a vontade de Deus, que é a coisa mais sábia que eu posso fazer, ou eu vou escolher fazer no meu jeito. E não existe parcialidade com Deus. Se eu escolher fazer do meu jeito, eu sofro os resultados. Você escolhe fazer do seu jeito, você sofre os resultados. Não tem exceção. Agora, o que eu quero fazer é te levar através de uma curta jornada. O que significa para você sair da vontade de Deus. Porque o que estamos falando, a frase, o título, antes de você sair da vontade de Deus. Então, antes de você sair da vontade de Deus, vamos dar uma olhada nisso. Adão e Eva tinham isso perfeitamente. Nada poderia ser acrescentado ou melhorado no jardim do Éden. Eles escolheram, por um ato da vontade deles, desobedecerem a Deus e a ouvirem a voz errada e saírem da perfeita vontade de Deus, onde não havia necessidade, não havia problemas, mas viver na presença do Todo-Poderoso Deus, com sua perfeita criação, e aproveitar a vida e aproveitar um ao outro para sempre.
Mas foi isso que eles fizeram. Então eu quero que você pense na maldade nos tempos de Noé. Muitas coisas aconteceram, desde Adão e Eva até os dias de Noé. E os homens se resignaram totalmente a viver a vida que eles queriam viver. Ficou tão ruim aos olhos de Deus, ele disse: Eu vou destruir a coisa toda. Mas Deus encontrou alguém, Noé, que decidiu obedecer a Deus. Então Deus disse: Ficou tão ruim que eu vou acabar com tudo na face desta terra e começar tudo de novo. Você diz: Bem, isso não parece muito justo? Sim, é. Veja isso. Não há parcialidade com Deus. Nós colhemos o que plantamos, mais do que plantamos, você não pode mudar isso. Adão e Eva entenderam perfeitamente. Eles foram embora. Nos dias de Noé ficou tão ruim, Deus o salvou de uma sociedade que era difícil de descrever. Então, é claro, Deus escolheu uma nação chamada Israel e eles serviram centenas de anos em escravidão egípcia. E Deus escolheu salvá-los da escravidão egípcia. Então eles passaram por um período de tempo em que receberam os 10 mandamentos e Deus os estava ensinando como viver e como adorá-lo, oferecendo a eles o que havia de melhor. Eles desobedeceram, obedeceram e desobedeceram, mas Deus tinha algo em mente. Porque seu propósito, plano e vontade para a vida deles era dar-lhes uma terra onde pudessem servir a Deus livremente. Deus seria o Deus deles. Ele ia demonstrar seu incrível amor por eles porque ele os escolheu. Então eles tiveram a oportunidade de tomar a terra. Então, quando a hora chegou, eles disseram: Bem, nós não sabemos sobre isso. Há gigantes na terra. E eles começaram a tirar os olhos de Deus e olhar para o que eles ouviram. Eles ouviram falar de gigantes, ouviram falar da terra, ouviram falar de como era frutífera, também ouviram que havia perigo e algumas pessoas perderiam suas vidas. Então Deus tinha um propósito, um plano e uma vontade. Agora lembre-se disso. Qualquer que seja o propósito, o plano e a vontade de Deus para a sua vida, lembre-se disso. Você tem sua onipotência, onisciência e a onipresença de Deus com você em cada um estágio de sua vida. Você ouviu isso? Bem, alguns ouviram. Então lembre-se, você tem o propósito, o plano e a vontade de Deus, sua onipotência, onisciência e onipresença, para andar com você através de qualquer coisa que Deus lhe faça passar. Mas eles decidiram que talvez não seja tão bonito quanto Josué e todos esses companheiros dizem que vai ser, e por isso, não vamos fazer isso. Passaram a noite chorando, conversando entre eles, tenho certeza, e fazendo o quê? Rebelando-se contra Deus porque eles não acreditavam que o propósito de Deus, o plano de Deus e a vontade de Deus eram os melhores. Eles achavam que o deles era o melhor. Você sabe que o deles era melhor? Deus disse: Eis o resultado. 40 longos anos na parte de trás do deserto, com todas aquelas serpentes, procurando algo para comer, todos os inimigos que vai enfrentar, e custou a eles 40 anos, uma geração inteira. Agora pense nisso. Antes de sair da vontade de Deus, anote isso. Existe um preço a pagar. Existe sempre um preço a pagar quando você sai da vontade de Deus. Canaã, com tudo o que Deus Todo-Poderoso poderia criar para eles, Ele criou para eles. Ele derrotaria seus inimigos. E eles escolheram pelo medo e dúvida. Ouvindo as vozes erradas, eles escolheram não aceitar seu propósito, não seguir o seu plano, não acreditar no poder de Deus para fazê-lo. 40 anos. Toda uma geração morreu no deserto porque pensaram que o plano deles era melhor. Deixe-me te dizer algo. Há toda uma geração hoje que escolheu viver no deserto. Escolheram viver num deserto espiritual. Escolheram viver sem Deus. Escolheram viver separados de Deus. Não o propósito, não o plano, não a vontade de Deus. O próprio plano, vontade, o próprio propósito. Não pode melhorar o plano de Deus.
Ele tem propósito, plano e vontade. Não é um plano, propósito e vontade de outra pessoa. Esse é o plano, propósito e vontade para a sua vida, do Deus Todo-Poderoso, para obedecê-lo, no meio de uma geração de pessoas que não querem obedecer a Ele, que querem fazer do jeito deles. E você lê as Escrituras, e quando você quer do seu jeito, e você não quer do jeito de Deus, você pode fazer do seu jeito. O plano, o propósito e a vontade dele, você põe de lado. Sabe, muitas pessoas, algumas com que você trabalha, algumas de sua família, alguns dos seus amigos, sem o propósito, sem o plano, sem a vontade de Deus, mas a sua própria. Tem uma consequência, tem uma punição. Há sempre um preço de sair da vontade de Deus ou ignorar a vontade de Deus. Então eu disse que ia te levar a uma curta viagem para te mostrar de novo e de novo e de novo a mesma coisa. Agora vamos falar de algo pessoal. Digamos, por exemplo, vamos dizer Sansão. Deus abençoou Sansão com um incrível, quase milagroso poder. Deu a ele um segredo. Ele disse: jamais corte seu cabelo. O dia em que cortar seu cabelo, você vai perder sua força. E assim, nos primeiros anos da vida dele, ele derrotou os ímpios repetidas e repetidas vezes. Então, conheceu Dalila. Então, o inimigo encontrou Dalila e ofereceu a ela um grande preço se ela descobrisse o segredo. Repetidas e repetidas vezes ela o tentou e ele rejeitou. Porque Deus tinha um propósito, um plano, uma vontade na vida dele, derrotar os inimigos de Deus. Para derrotar os inimigos de Deus. E ele tinha o poder para fazer isso. E você conhece a história. E finalmente, no momento de fraqueza, ele contou a ela o segredo. Seu segredo dado por Deus. Cortou o cabelo dele. Ela cortou o cabelo dele. Onde ele foi parar? Na prisão. A próxima coisa você sabe, cegaram ele. E a outra coisa você sabe, ele estava girando em um moinho. Então, quando o trouxeram para demonstrar sua derrota, Deus usou em sua atitude de arrependimento para com Deus, e ele destruiu o Coliseu, trazendo morte ao inimigo. O propósito, o plano e a vontade de Deus para a vida dele, ele era um símbolo de força e poder de Deus para pessoas piedosas. E por tudo que ela o ofereceu. E isso lhe custou tudo. O plano de Deus é perfeito. Se insisto em ter a minha vontade, meu propósito e meu plano, eu posso tê-lo por um preço. Não esqueça desse sermão. Há uma punição que é inevitável por ignorar o Deus Todo-Poderoso. Então, a Davi. Nós o conhecemos como o menino pastor que matou Golias. E sabemos o jovem maravilhoso que ele era. E ele era o melhor amigo do filho do rei. E conhecemos algumas coisas boas sobre Davi. E quantos pais colocam o nome dos seus filhos de Davi? E assim, um dia, quando deveria ter saído, com seus soldados, lutando contra o inimigo, ele decidiu ficar em casa. Então Satanás armou-lhe uma cilada. Preste atenção. Satanás te armará uma cilada, com o que quer que for necessário, para te derrubar, se não tiver o propósito em seu coração, de viver de acordo com a vontade, propósito e plano de Deus. Então, meu título qual é? Antes de você sair da vontade de Deus, pense, ore. Pense, ore. Volte-se para Deus. Então ele estava passeando por ali à noite. Acontece de olhar para o parapeito e ver Batseba lá embaixo tomando banho. Ele viu o suficiente dela que ele não conseguia tirar isso da mente. Então o que ele fez? Ele esqueceu de Deus, esqueceu de quão abençoado ele era. Ele era nada mais que um menino pastor. Agora ele era o rei de todo Israel, o poder para governar toda a nação de Deus. E por uma noite, um olhar, uma chamada, um ato de adultério, ele arruína a vida dele. Há um preço a pagar quando conhecemos seu propósito, seu plano e vontade para a nossa vida.
Então, é claro, Jonas decidiu que ele não iria fazer a vontade de Deus, ele não iria pregar para as pessoas que ele odiava. Então, ele faz um passeio de barco. Não pode escapar de Deus. Pensamos nessa história e rimos. Deus tinha um propósito, um plano e uma vontade. O propósito, o plano e vontade dele era: Jonas, eu quero que você vá a Nínive, eu quero que você pregue a verdade para que eles sejam salvos. Ele era tão preconceituoso contra os ninivitas que essa era a última coisa que ele queria fazer. E ele escolheu, tolamente, como as pessoas fazem: eu não vou fazer o que Deus mandou fazer, e eu vou só tirar umas férias, estou saindo daqui. Muitos homens e mulheres escolheram se afastarem de Deus para serem engolidos por um estilo de vida que eles odeiam e quase os destroem, e muitas vezes o fez e destruíram. Então, o que acontece? Quando Deus o colocou à beira da morte, ele escapou do peixe e não conseguiria chegar a Nínive rápido o suficiente. Mas eis uma coisa sobre ele que eu quero que você veja. Ele nunca conseguiria esquecer seu passeio no peixe. Mas ele esqueceu o plano, o propósito e a vontade de Deus para a vida dele. Era falar a verdade de Deus Jeová aos ninivitas para serem salvos. Ele o fez e eles foram. E o quê? Ele ainda era tão preconceituoso que ele está reclamando da salvação de Deus. Então, é claro, a Pedro. Pedro foi um dos discípulos escolhidos por Jesus. Forte, grande pescador. Ele viu milagres após milagres. E na noite em que Jesus foi levado, e, e aqui estava ele no propósito, plano e vontade do Senhor, e alguma garotinha olhou para ele e disse: eu acho que você é um deles. Acho que você é um daqueles seguidores de Jesus. E ele disse: não, eu não sou. Não, eu não sou. E as Escrituras dizem, nesse momento particular, e Jesus passou, se virou e olhou para Pedro. E eu nunca vou esquecer essa frase na Bíblia. E Pedro se lembrou. O que ele se lembrou? 3 maravilhosos, incríveis, indescritíveis anos de andar com Jesus e vê-lo curar e fazer um milagre após o outro, andando em cima da água que ele tinha pescado todos aqueles anos. E ele disse isso: eu não o conheço. Antes de você voluntariamente, de livre vontade, sair da vontade de Deus, é melhor você pensar 3 vezes, não uma. Você pode dizer hoje: como bem conheço meu coração, estou vivendo na vontade de Deus. Como bem conheço meu coração, eu me rendo a Deus. Como bem conheço meu coração, meu depoimento, testemunho diante dos outros é bom, porque eu tento viver diariamente na vontade dele e em seu propósito para minha vida. Uma vontade, um propósito, um plano, ele te ama o suficiente para ter planejado o melhor. E a razão de eu passar por essas pessoas em particular é porque eu quero que você veja: existe um preço. Sempre existe um preço. Existe um custo da desobediência a Deus. E você não tem que pagar esse preço. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos nós reivindicamos esse versículo. Provavelmente muitas vezes. Mas você já reivindicou aquele que te chamou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Você já respondeu a esse versículo? Você já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Ele não diz que você tem que contar todos os seus pecados. Você confessa o fato de que você é um pecador, que você desobedeceu a Deus. Mas você tem o privilégio, pela graça de Deus, de confessar esse pecado, pedindo a Ele que te perdoe. Então, escolhendo entrar na vontade de Deus. Não que você vá viver uma vida perfeita, mas significa que por sua graça, bondade, amor, misericórdia e ajuda,
você pode viver uma vida piedosa, porque você tem o Espírito Santo habitando em você para te ajudar. Pai, nós te amamos e te louvamos, porque você nos deu sua preciosa palavra como um aviso, um encorajamento, uma ajuda, uma fonte de força, uma fonte de cura. Que a verdade de sua palavra penetre em cada coração que a ouve. Que haja mudança plena, clara, mudança absoluta e inquestionável nas atitudes e nas ações de cada pessoa que ouve isso, que nunca confiou em Cristo como seu Salvador. E todos nós que confiamos, olhamos para nossas vidas para ver, estamos andando na luz da verdade de Jesus Cristo. Eu oro, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.